Olá, salve a todos. É com grande prazer que eu estou aqui presente na plataforma do Conjugarem para apresentar um pouco da minha pesquisa. Primeiramente, só gostaria de agradecer à banca organizadora do Conjugarem, pela oportunidade que vocês estão me dando de apresentar um pouco a pesquisa, Segundo, gostaria de agradecer meu orientador, professor Dr. Edmilson Menezes, pela sua grande ajuda no meu desenvolvimento estudantil e como futuro pesquisador. Assim como gostaria de agradecer também à minha instituição de ensino, a Universidade Federal de Sergipe, pela oportunidade de aprender e se desenvolver na filosofia. Então, vamos lá. Esta apresentação vai ser um breve esboço do projeto de pesquisa desenvolvido por mim com auxílio do meu orientador. Com isso, eu decidi dividir essa apresentação em três partes. Falar um pouco introduzir um pouco sobre o hermetismo, o que é e por que o hermetismo é importante para o diálogo de Francis Bacon no seu projeto epistemológico. Segundo, projeto epistemológico de Bacon de fato, o seu projeto de conhecimento. E a terceira parte que seria a função da história nesse projeto epistemológico, Qual a importância da história e por que ela é necessária para o progresso do conhecimento. Então, vamos lá. Para garantir uma maior eficiência do tempo, eu vou ler um pouco do meu projeto em si, e aí eu vou fazendo uma leitura um pouco mais comentada, esboçando um pouco mais alguns termos ou outros, para aumentar a clareza da apresentação. Então, vamos lá. Então, hermetismo. Hermetismo, ou tradição hermética, é atualmente concebida como todo o conhecimento derivado dos tratados do corpus hermético. Esse conhecimento teria sido organizado por Hermes Trismegisto, dando por base a gnose. Foi escrito por ele e seus sucessores nesses tratados. Nesses tratados buscou-se representar o conhecimento divino do cosmos. De imediato, é importante citar o quão difícil é comentar sobre esta tradição. Os estudos acadêmicos somente iniciaram no século XX, de maneira secundária, se comparado com outras áreas da filosofia, história e teologia. Logo, as pesquisas existentes ainda são recentes. Entretanto, um breve comentário sobre a história desta tradição é possível, e este é o objetivo aqui pretendido. Deve-se retornar ao início desta tradição para que se possa entender melhor o seu percurso. É quase um consenso entre os especialistas que o hermetismo teve as suas origens no período helênico, em específico entre os séculos 4 a.C., mais ou menos até 2 a.C., por aí, A fusão da religião grega com a antiga religião egípcia gerou novas perspectivas. É atribuída a esta fusão a ambientação capaz de fazer surgir um Hermes Trismegisto. A dúvida ocorre por conta da natureza mística deste autor. Não se sabe se Hermes foi de fato um homem, uma lenda ou um homem divino, ao qual foi atribuída uma ligação especial com a divindade, mas as pesquisas sinalizam a terceira perspectiva como a mais provável. A ideia é que esse homem divinizado recebeu o conhecimento do cosmos através da gnose e começou a escrever os tratados do corpus hermeticum como meio para a iniciação de outros indivíduos no conhecimento divino. Esta imensa obra é atualmente dividida em duas grandes partes, técnica e filosófica. A parte técnica ocupa a maior porção dos tratados e disserta sobre como este conhecimento divino pode ser aplicado no mundo. É atribuído a este segmento as raízes fundadoras da astrologia, da alquimia e da magia hermética. A parte filosófica ocupa a menor porção dos tratados, pois infelizmente a maior parte da obra foi perdida ao longo do tempo. É especulado que esta perda se deve às restrições impostas pela Igreja na Idade Média. A coletânea filosófica indica como o neófito deve iniciar o seu processo para atingir a divindade. É ressaltada a importância da episteme como forma iniciática do indivíduo, para que o mesmo esteja preparado para seguir para o próximo nível de conhecimento, que seria conquistado pelo estado de gnose. Ou seja, o hermetismo é uma seita religiosa que tem uma grande base filosófica necessária como um estágio preparatório para o conhecimento, para a aquisição desse conhecimento divino, Então você teria essa necessidade do indivíduo, todo indivíduo que quer se tornar hermético,
Primeiro, ele tem que ser um indivíduo que busca esse conhecimento racional, que busca a episteme, porque a busca da episteme já representa uma saída do estado primitivo do humano, esse estado mais instintivo, esse estado mais bárbaro, por assim dizer, né? Então, o indivíduo que já está nesse caminho, na busca da episteme, na busca do conhecimento racional, então ele um passo, já tem um passo realizado, por assim dizer, né? E aí, o que acontece? Esse indivíduo, esse neófito, ele vai ser guiado por um mestre, o mestre hermético, né? Vai ser guiado em inúmeros testes, em inúmeras, inúmeras avaliações, né? Para testar a fé do neófito, testar as virtudes desse iniciado, para que, se ele se mostrar digno, né? Digno desse conhecimento divino, aí sim ele vai conseguir receber uma espécie de iluminação, que a gente chama de gnosis, seria uma espécie de iluminação, uma espécie de visão que ele receberia da divindade hermética, que a gente chama, que é denominada de Poimandres, a depender da tradução, né? Poimandres, que seria esse Deus supremo do hermetismo. Aí o indivíduo hermético ele receberia essa visão desse Poimandres, na qual o Poimandres revelaria todo o conhecimento divino. Então, esse conhecimento divino ele está todo presente no corpus hermético. Só que aí o que acontece? O indivíduo não preparado, esse indivíduo vai ler o corpus herméticos e não vai conseguir entender nada do seu conteúdo. Somente o selecionado, somente o digno dessa divindade conseguiria interpretar o corpus hermético de maneira correta. Então é por isso que o hermetismo é uma seita religiosa filosófica na qual indica que o conhecimento, na verdade, é um regresso ao passado, é uma interpretação das sagradas escrituras do hermetismo, que seria esse corpus hermético. Então todo o processo de iniciação é voltado para essa interpretação do corpus hermético. E assim que esse iniciado fosse elevado a esse nível de hermético de fato, né, ele ia continuar seus estudos, ia continuar seu processo, até ele se tornar possivelmente um mestre hermético de fato, né, capaz de guiar outros neófitos, outros iniciados, né? E por que o hermetismo é importante com o diálogo do projeto epistemológico do Bacon, né? É isso que a gente vai ver aqui um pouco agora. Então, Francis Bacon percebeu que as antigas vias do conhecimento necessitavam de uma reestruturação geral para que fosse possível evitar as falsas ciências, os erros dogmáticos e a falta de progresso. Enquanto René Descartes lapidava as bases para uma ciência inteiramente racional, o inglês formulava sua nova lógica, a qual permitiria a criação e o avanço de uma ciência verdadeira. Ademais, estabeleceu a sua filosofia da ciência de tal maneira que não era mais preciso ficar dependente de magos, gênios ou entidades divinas. Bacon coloca grande ênfase na busca do conhecimento através da observação da natureza. Por muito tempo, a filosofia ficou preocupada em provar sistemas metafísicos exagerados, os quais não tinham nada a ver com a realidade. Logo, para evitar os erros dos antigos, o empirista compara o seu projeto com o projeto das artes mecânicas. Aqui, essa perspectiva do Bacon é interessante, porque Bacon ele critica os seus antecessores, porque ele dizia que os seus antecessores eles buscavam a verdade, eles buscavam o conhecimento de maneira errada, de maneira errônea. Porque, de um lado, você tinha indivíduos que botavam muita ênfase na razão, e o Bacon achava que esse excesso de racionalidade fazia com que o conhecimento se tornasse cada vez mais imaginativo, ou cada vez mais muito alienado da realidade, por assim dizer, né? Então, o conhecimento na perspectiva do Bacon, conhecimento metafísico, por exemplo, seria um conhecimento errôneo, porque não teria relação nenhuma com a realidade, né? A mesma coisa é o conhecimento hermético. O conhecimento hermético é um conhecimento errôneo para o Bacon, porque é um conhecimento que, primeiro, é um conhecimento divino, né? A parte da episteme é só uma parte preparatória do indivíduo, do iniciado,
E o conhecimento hermético ele necessita de um mestre para guiar o neófito, para guiar o iniciado. Bacon é totalmente contra esse estilo de seita, esse estilo de ensino. Na verdade, para o Bacon, o professor deve ser o indivíduo que incita a curiosidade no seu aluno. Ele ele é a ferramenta que fornece a tradição para o aluno, mas essa tradição não é utilizada como um conhecimento fechado. Não, ela é utilizada como uma base para que o aluno possa avançar o conhecimento, para que o aluno possa progredir em busca da verdade, né? Então, o professor seria um meio para um fim, por assim dizer, né? É aí que o Bacon é extremamente crítico, tanto dessa perspectiva hermética, desse conhecimento divino, tanto da perspectiva desse conhecimento de excesso de racionalização, né? E também de outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento a qual ele chama de decorativo, a qual seria um conhecimento que é bem adornado, né? Um conhecimento escrito com palavras bonitas, só que é um conhecimento vazio, assim, por dentro, né? Então, por isso que o Bacon ele é um defensor dessa verdade mais utilitária, ou seja, você tem que buscar a verdade, o conhecimento do mundo, né? Só que essa verdade também tem que ser algo prático, algo que possa fazer com que o indivíduo tenha um domínio da natureza, não só o indivíduo, mas também toda a humanidade, né? Então a humanidade teria o conhecimento e domínio da natureza. Então seria importante justamente para garantir o bem-estar da humanidade. Então por isso que essa importância dessa verdade que ela é tanto epistêmica, né? Você tem esse conhecimento racional do mundo, só que também ela é utilitária no sentido que você consegue dominar a natureza para o bem-estar da humanidade, né? Então por isso que o Bacon é extremamente importante esses dois lados, né? Então agora para finalizar, falar um pouco sobre a história, né? Então a história seria basicamente o banco de dados, né? Na qual o Bacon ele fornece um banco de dados na qual o filósofo, o cientista teria todo o material necessário para ele formar suas teorias, né? Ou seja, o cientista, o historiador, o filósofo, ele vai olhar para a natureza, ele vai coletar os dados na natureza em si, e com esses dados ele vai catalogar de maneira correta nessa matéria que seria denominada história, né? E aí a catalogação seria baseada no sistema que o Bacon criou, seria as tábuas de guias, né? Seria uma espécie de manual na qual o pesquisador, o filósofo, ele ia coletar o material de maneira correta e com isso ele ia sistematizar de maneira correta também, né? Esse conhecimento e com isso o filósofo, o cientista teria uma base pela qual o conhecimento verdadeiro poderia ser efetivado. Então, com isso, gostaria de encerrar essa apresentação, que foi um brevíssimo esforço, na verdade, do projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido tanto por mim quanto pelo meu orientador, né? Então, com isso, só agradecer a oportunidade e até mais.